Como perder o medo de atender cliente de alto padrão e sentir confiança desde o primeiro contato. Mas antes de falar sobre esse tema hoje, importantíssimo, eu quero que você pegue caneta e papel, né, para anotar. Isso já é uma atitude de quem trabalha com alto padrão, tá bom? Anota, aprende, né? Fica mais fácil de aprender quem anota, né? E antes de começar, eu queria pedir a vocês, queria na realidade fazer um convite a vocês, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Ok. Quero fazer um convite a vocês, né? Para que a nossa profissão seja mais valorizada, a gente tem que atingir mais pessoas, para que as pessoas costumem a estudar, a ler, né? A seguir revistas, né? De sites de decoração, né? Que costumem tirar pelo menos 20 minutos por dia para estudar, né? Esse já é uma das questões para você ter um alto padrão, um atendimento de alto padrão, né? E para quem gostaria de, como eu, né, de valorizar nossa profissão, compartilhe essa live para mais pessoas, né? Quem estiver assistindo do YouTube, clique no sininho para ser notificado toda vez. Tá acontecendo coisas estranhas aqui. Primeiro começou que minha voz não saía, né? Agora tem um barulho estranho aqui. Então, clique no sininho se estiver assistindo no YouTube, né? Para que toda vez que eu postar material sobre cortinas, né, você seja notificado, certo? E se você tem medo de atender cliente de alto padrão, você não está sozinho nesse mercado. Eu também senti muito medo, né? A gente sente medo de... Tem uma cortina de renda de mais de 50 anos. Acredite, ela ainda está perfeita. Eu queria fazer uma para o quarto, mas não sei se fica bonito. Você é ótima nisso. O que me diz? Olha, Aparecida, eu estou falando sobre outro assunto nesse momento. Me passe um direct, né? Porque aí essa conversa vai ser muito grande, muito comprida, né? Sobre essa cortina aí de você. Porque aí é interessante a gente ver fotografias, ver o ambiente, o que é que tem no ambiente, né? Para ver se vale a pena realmente reformular essa cortina. Tá bom? Então, aí vamos lá. Que eu sei, como eu já passei por isso, né, gente? Eu nasci na roça, né? Eu nasci no interior, eu nasci em Casa de Taipa, né? E assim, imaginem vocês a primeira vez que eu fui fazer visita aos meus clientes de alto padrão, né? Assim, era uma realidade totalmente diferente da minha realidade, né? Você chegar num apartamento, né? De frente para o mar, ou que não seja, né? Em apartamentos de alto padrão, e você percebe assim, você fica realmente com medo, né? Mas tudo é você enfrentar e ter conhecimento, né? Para que você saiba responder ao seu cliente. Como eu já falei logo no início, eu fiz algumas anotações. Eu sempre venho para cá com umas colinhas, para que a gente não perca, né? Muita coisa, detalhes, que às vezes eu venho fazer e não tenho cola, e aí vai direto. Mas aí no final eu percebo que eu esqueci de vários detalhes que seriam importantes eu passar para vocês. Aí eu coloquei aqui, o que realmente causa medo, né, gente? Justamente para não esquecer, né? Porque a gente sente, quando a gente está naquela exata situação, a gente lembra exatamente o que a gente está passando, né? Mas aí eu tenho que trazer para cá, porque senão eu acabo esquecendo exatamente as sensações que a gente tem na hora que vai fazer essa primeira visita, né, a clientes de alto padrão. Aí são três crenças, né, que você deve anotar aí.
Uma das questões eu não pertenço a esse mundo, né? Eu tenho certeza que muitas costureiras, na hora que ela chegar em um apartamento de alto padrão, ela vai falar, vai pensar nisso, né? Como eu pensei, né? Como eu já falei aqui, eu nasci no interior, eu saí do interior com 21 anos. Quando eu nasci numa casa de taipa, né? Meus pais nem sabiam ler nem escrever, né? Aprenderam assim um pouquinho, não frequentaram escolas, digamos assim. Então, para vocês terem ideia, é uma realidade totalmente diferente, né? E com o tempo você vai vendo que você precisa estudar para que sua mente abra para isso, né? Sejam todos bem-vindos, tá? À live. E aí, uma das questões é essa: eu não pertenço a esse mundo. Aí isso lhe traz medo, né? Isso é uma crença: eu não pertenço a esse mundo. Você não precisa ter o mesmo padrão financeiro do cliente, você precisa ser um excelente profissional, né? Aí, tenho medo de falar o preço. Gente, quem nunca aqui não teve medo de falar o preço para o cliente? Eu não tenho dúvida, principalmente quem está no início, né? Às vezes, depois de muitos anos, a gente no mercado, a gente ainda tem medo de passar o preço. Quando o cliente chega com um orçamento de 30, 40, 50 mil, você fica com medo de passar o preço, né? E às vezes quem está começando, até para dar um orçamento de R$2.000 numa cortina, sente medo de dar o preço, né? Aí quem vende apenas tecido acha caro. Quem vende um projeto completo entende o valor que entrega. Aí o que a gente precisa? De conhecimento, né? Tudo leva a gente ao conhecimento. É por isso que eu sempre estou falando aqui para vocês, né? Todo mundo tem que tirar 10, 20, 30, meia hora do dia para estudar. Não só é fazer, não só é trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar. Para quem quer evoluir, né, e quem ainda não trabalha com cortina de alto padrão e quer começar a trabalhar, tem que tirar pelo menos 30 minutinhos do dia para estudar, para olhar os sites, olhar revistas de decoração, participar de feiras, participar de mostras de decoração, né? Tudo isso você tem que ir atrás, porque senão, assim, você fica com medo, tudo dá medo, né? Aí tem o medo de falar o preço, que é outra crença, né? E tem o medo de não saber responder. Esse é o único medo que pode ser resolvido estudando, né? E as outras coisas, quando você estuda também, você se sente mais confiante, né? Deixa eu ver aqui. Quanto maior seu conhecimento, menor sua insegurança. Pronto, voltando a falar, né? Quem está estagnado em algum lugar, né? O que é que vai fazer a pessoa mudar, sair daquele lugar, né? É o conhecimento. E para você ter conhecimento, você deve tirar, novamente falando, né? Alguns minutos. Ah, Suzy, mas eu não tenho tempo. Isso aí ninguém tem, né, gente? Hoje em dia, nos dias de hoje, ninguém tem. Ah, eu acordo já às 6 horas. Minha filha, acorde 5, 5h30, né? Mas tire um tempo para estudar. Se você está estagnada e quer evoluir, né? Se você ainda não faz cortina de alto padrão e quer evoluir, tire um tempo para estudar. Porque só estudando é que você vai evoluir, entende? Existe uma coisa que aprendemos no marketing chamada como transmitir confiança antes mesmo de falar. É interessante, é por isso que eu anotei aqui, traga a colinha, porque senão eu acabo me passando. Falo, que eu falo demais, né? E acabo me passando de pontos importantíssimos que eu devo falar, né? Então, como transmitir confiança ao cliente antes mesmo de falar? Aí eu coloquei, existe uma coisa que aprendemos no marketing chamado primeira impressão. Quem não já ouviu falar nisso, né? A primeira impressão é a que fica. O cliente observa você antes mesmo de você abrir a boca. Antes mesmo de você começar a falar, né? O cliente já lhe observa. E aí o que é que a gente tem que entender aqui, né? Que ele está olhando o seu visual. Bater o olho, já vai ver se ele vai poder barganhar os preços das cortinas ou se ele vai perceber que você realmente é um profissional e que você não vende tecido, você vende projeto, né? Então, o que é que você tem, como que você tem que se apresentar, né? Roupa limpa e adequada, muito bem passada, né? Cabelo arrumado,
unhas cuidadas, sapato limpo, pasta ou bolsa organizada, trena funcionando. Às vezes a trena quebra, né, minha gente? Aí a gente vai com aquela trena quebrada e isso é um horror. Vamos comprar uma nova trena, né? Trena funcionando, bloco de anotações ou tablet organizado, nada rasurado, nada rasgadinho, nada sujo, tá, gente? Isso dá uma impressão péssima. A postura, educação e pontualidade. A partir do momento que você já é pontual, você já está ganhando aí muito na percepção do cliente, né? E sua aparência, que é a primeira impressão, é a que fica. Percebam que eu não falei em roupa cara, eu falei em organização. Elegância não depende de preço de roupa, ela depende do cuidado. E o cliente percebe o cuidado que você tem. O cliente percebe se sua roupa está amarrotada. Aí se sua roupa está amarrotada, ele já percebe que você é desleixada. Aí se você é desleixada, você acredita que o cliente confiará em você, que fará as cortinas dele belíssimas, cortinas capa de revista, né? Então, tudo isso, não esqueçam, anotem, né? Anotem tudo. É como eu sempre digo a vocês, eu sempre tiro horas no meu dia para estudar, mesmo com o meu dia corrido, que eu não tenho muito tempo não, né? Mas a gente sempre, quando a gente prioriza alguma coisa, né? Quando o nosso propósito, a gente tem um propósito, a gente precisa realmente mudar a nossa maneira de viver. Ah, mas eu não aguento acordar antes das 7, né? Então você não aguenta nada, então você vai continuar do jeito que está, todos os dias do mesmo jeito, né? Não vai evoluir, né? Então tudo isso que a pessoa encontra uma crença, encontra uma limitação, só faz você estagnar, não faz você evoluir, né? Perceba que, pronto, a história, né? Que não depende de uma bolsa de marca, não depende de uma roupa de marca, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de você estar bem apresentável, com a unha cuidada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para estar fazendo a unha. Aprenda, meu bem, faça em casa como eu faço, né? Faça em casa como eu faço. Ah, mas eu não tenho dinheiro para arrumar o cabelo. Faça em casa como eu faço, né? Tudo a gente pode resolver, a gente resolve. Não precisa ser nada perfeito, no máximo, mas organizado, mas ter uma boa aparência na frente do cliente. Não tá com sapato sujo nem rasgado, não tá com roupa suja, amarrotada nem rasgada, né? Isso tudo é aparência, a sua aparência quando você chega na casa do cliente. Então, é isso, né? Você tem que ter uma boa apresentação, porque na primeira impressão é que ele vai perceber que você não está ali para brincadeira. Você é uma profissional, que você foi ali para resolver o problema dele, ok? O cliente de alto padrão espera um especialista, ele não espera uma amiga, ou seja, você não precisa ser amiga do cliente, você é um especialista em cortina, você vai lá resolver uma questão dele. Qual o objetivo? Pronto. Outra coisa que eu anotei aqui, que é interessante que você aí do outro lado também anotem para não esquecerem, né? Principalmente as pessoas que ainda não têm essa questão de saber exatamente o que conversar com o cliente. O que eu vou perguntar para o meu cliente, o que eu vou saber. Não é como eu já falei em outras ocasiões aqui. Não é perguntar ao cliente, como você quer que eu faça? Pronto, você já cortou aí, ele já vai botar preço na sua cortina, né? Então, cadê a sua valorização? Cadê o alto padrão aí, né? Então, na realidade, você vai ouvir seu cliente e vai perguntar ao seu cliente. Então, anote as perguntas que você deve fazer aos clientes de alto padrão, né? Não é esperar você perguntar a ele, como você quer que eu faça a sua cortina? Você quer assim ou assim? Não é assim. Você analisou o ambiente do cliente, é você que tem que sugerir ao cliente o ideal para aquele ambiente, para atender o prazer, a satisfação dele, as necessidades dele, né? Primeiro, qual é o objetivo dessa cortina? Você tem que saber.
Às vezes a gente pergunta, às vezes a gente, no quarto, a gente geralmente acha que sabe, né, que o cliente quer um quarto escuro. Na maioria das vezes sim, mas já teve cliente que pediu a cortina só com forro, porque ele não queria que escurecesse demais o quarto. Para mim, né, e já li sobre isso, quarto escuro é questão de saúde, né? É questão de saúde. Os médicos já mandam você até a luzinha do ar-condicionado, você vedar aquela luz do ar-condicionado, para que você tenha realmente um sono tranquilo e recuperador, né? Então, essa questão, por mais que você fale, né, para o cliente, mas se ele disser, não, mas eu não quero, né? Então, você faz do jeito que o cliente quer. Mas a informação você passou. Gente, blackout no quarto, quarto escuro, é questão de saúde. Já vi entrevistas de médicos, já vi em revistas, já vi em vários locais se falar sobre isso, né? Quarto escuro é questão de saúde. Ele só consegue ter uma noite de sono profunda e recuperador das energias se o quarto estiver muito escuro, certo? Isso é uma informação que você já vai estar passando para o cliente, né? Mas você tem que fazer as perguntas para o cliente. Qual é o objetivo dessa cortina? Né? Principalmente quando é em outro ambiente. Quando é em quarto, você já sugere isso e já fala sobre isso tudo que eu estou falando aqui, né? Vocês querem bloquear luminosidade ou apenas decorar, né? Às vezes, numa sala, o cliente quer uma cortina para escurecer o ambiente, né? Ou ele quer só para decorar realmente o ambiente. Porque às vezes a sala tem uma TV, e em alguns momentos ele pode ser que ele queira escurecer. Então, só nesse caso, quando é uma sala que o cliente costuma assistir bastante televisão, é que realmente, às vezes, eu coloco um blackout. Se der para colocar uma rolô de blackout para ele só baixar o blackout na hora que for assistir, é o ideal, né? Ou se tem parede suficiente para você puxar o blackout por trás e recolher para passar o dia lindo e maravilhoso na sua sala, só fechar esse blackout na hora que for assistir TV, certo? O ambiente, aí outra pergunta, o ambiente recebe sol de manhã ou de tarde? Por quê? Se, por exemplo, se for uma varanda, aí você tem que ter essa informação, né? Porque se for uma varanda, aí você vai entender, se o cliente quer uma cortina, porque bate sol, não quer estragar, tal, e você trabalha também com rolô tela solar, você pode sugerir uma rolô tela solar para o cliente, para segurar o sol. Se não, você pode sugerir uma cortina com um forro reforçado, um forro forte, que aguenta sol, né? Como Tergal Verão, agora me passou os forros que aguentam mais sol, né? Enfim, os nomes, que não está aqui no meu script. Existem crianças ou animais na casa, né? É outra pergunta que você tem que saber, porque a partir daí você, por exemplo, existe um cachorrinho, né? Digamos assim, hoje em dia todo mundo tem cachorro, né, gente? Então, aí a gente já mesmo que o cliente diga que quer uma cortina que arraste um pouco no chão, você já tem essa informação e já vai orientar seu cliente que não seria adequado arrastar o chão por conta que o cachorro pode fazer xixi. A menos que o cliente insista e diga, meu cachorro não faz xixi. Mas é importante você ter essa informação. O cliente vai achar interessante também esse seu posicionamento, essa sua preocupação, esse seu cuidado. Se você tem animal, se você tem crianças, né? Para daí você já ir armando um pensamento do que você vai sugerir para o cliente. Não perguntar o que é que ele quer, tá? A cortina será decorativa ou funcional, né? Ou as duas coisas, né? Não significa que sendo funcional não é decorativa. Se for decorativa, não é funcional. Mas essas perguntas é importante você perguntar a ele, porque aí ele vai lhe dizer, não, aqui eu só quero mesmo para decorar, aqui eu não preciso de privacidade, aqui eu não bate sol, eu só quero uma cortina para decorar. Então aí você já está sabendo o que você vai orientar para o cliente. Mas antes você realmente tem que fazer as perguntas, que isso já vai mostrar ao cliente que você sabe se posicionar,
que ali você não está vendendo um pedaço de tecido para ele, né? Isso é um posicionamento de quem é alto padrão, tá? Aí eu até coloquei aqui, percebe como muda? Em vez de você esperar que o cliente diga o que quer, é você quem conduz a conversa, né? Ao invés de ele dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, você conduz a conversa com as suas perguntas, que isso vai fazendo com que o cliente se sinta seguro, sabe do que você está falando, né? E percebe sua preocupação, né? Seu conhecimento, que você está interessado em conhecer tudo da casa, para que sugira o que é adequado para cada ambiente. E isso daí é um atendimento alto padrão, né? Isso aí já faz você perder o seu medo, né? O medo que a gente tem de dar preço, por exemplo. Então, quando o cliente percebe que você está fazendo essas perguntas para ele, né? Ele já percebe que você não está lá vendendo um pedaço de tecido, né? Que não só é isso, né? Não é sobre isso. É sobre um projeto que vai atender as necessidades dele e da família dele, inclusive dos pets. Olá. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui deixa eu ver o que eu anotei mais, né? Aí eu coloquei aqui, ó, gente. Durante muito tempo, eu achei que precisava aprender a atender clientes de alto padrão. Hoje eu penso diferente. Eu precisava me tornar uma profissional de alto padrão, né? Vê como muda, né? Veja, durante muito tempo eu achava que eu precisava aprender a atender cliente de alto padrão. E hoje eu penso assim, eu preciso me tornar em uma profissional de alto padrão. Profissional de alto padrão, anotem aí, né? O dia a dia de um profissional de alto padrão, né? Aí eu botei, profissional de alto padrão, estuda, chega no horário, conhece tecidos, sabe calcular, entrega qualidade, respeita o cliente e respeita a própria profissão, né? Essa parte, respeita a própria profissão. Olá, sul, muito frio por aí, sul, aqui no sul tá gelado. Eu imagino que aí tá gelado, aqui tá pegando fogo, tô morrendo de calor aqui, ó. Aqui é calor, viu, filha? Anotaram aí, gente, eu vou repetir, ó. Profissional de alto padrão. A gente não... como eu falei aqui, vou repetir, né? Durante muito tempo eu achava que precisava aprender a atender cliente de alto padrão. Mas na realidade eu percebi com o tempo que eu precisava me tornar uma profissional de alto padrão. Se eu sou uma profissional de alto padrão, eu estou preparadíssima para atender qualquer pessoa. Entendem? E aí qual é o dia a dia, né, de um profissional de alto padrão? Ele tem que estudar, tá, gente? Então quem não quiser estudar e pretende se tornar um profissional de alto padrão, o caminho não é por aqui, tá? Quem quer se tornar profissional de alto padrão, precisa tirar um tempo para estudar. A primeira coisa é você estudar, né? A outra, sempre chegue no horário marcado. Marcou com o cliente, chegue no horário marcado. Caso ocorra alguma coisa, fale com o seu cliente, dê uma desculpa, não é dar uma desculpa, né? Remarque o horário, mas não deixe o cliente esperando, sem você ir, sem avisar o cliente que teve um pequeno atraso, entende? Então, sempre cheguem no horário certo que marcou com o cliente. 10 minutos antes, 5 minutos antes, sempre chegue no horário. Você precisa conhecer de tecido, precisa saber calcular, entregar qualidade, respeitar o cliente, respeitar a própria profissão. Que é respeitar o cliente, né, gente? Aí eu lembro de quando eu comecei, né? As coisas que eu passei, né? A falta de respeito de uma pessoa que foi fazer cortinas para mim, né? Respeitar o cliente marcou o horário correto com o cliente, vai estar. O cliente fechou com você, né? E você disse que com 30 dias você instale com 30 dias ou antes de 30 dias, né? Surpreenda seu cliente.
Eu sempre marco com 30 dias, sempre, mas eu sempre surpreendo o meu cliente. Muitas vezes eu instalo até as cortinas com 15, 20 dias, né? Às vezes chega aos 30 dias, às vezes um tecido atrasa, alguma coisa atrasa e chega, mas dificilmente, durante esses 14 anos, eu atrasei com o meu cliente, né? E caso ocorra alguma coisa, algum atraso transportador, alguma coisa, eu sempre entro em contato com o cliente. Eu não deixo o cliente entrar em contato comigo para me cobrar. Eu sempre entro em contato com o cliente e explico a situação. Dificilmente eu não lembro de problema que eu tive por conta de atraso, né? Porque eu não deixo o cliente ligar para mim. Isso é um posicionamento de alto padrão, né? Você fica com medo de falar com o cliente, não liga para o cliente, daqui a pouco aborrece o cliente e isso é um transtorno terrível. Isso não é atender cliente de alto padrão, não é ser um especialista de alto padrão. Então você precisa, né, cumprir com tudo que você falou, né? Com tudo que você falou. Eu instalo com 20 dias, você instale com 20 dias. Ou antes, sempre antes, 2, 3 dias. Se tiver algum atraso, liga para o cliente antes do cliente se aborrecer e ligar para você, né? Não deixe que isso aconteça, que isso é triste, é terrível, né? Não deixe, não atrase. Se tiver alguém aqui que costuma fazer isso, né? Mude, porque você não chegará a lugar nenhum, né? Você não será nunca uma pessoa de alto padrão e preparada para atender alguém de alto padrão se você não cumpre com sua palavra, com seu contrato, com seu orçamento, né? Então, tem que cumprir, né? Não é só no dia da visita, não é só até quando o cliente compra, né? A partir do cliente comprar, aí sim você tem que ficar, como é que eu posso dizer? Mais atenta mesmo a esse cliente que já comprou, acreditou em você, para que você não deixe atrasar o material dele. Não deixe atrasar o material dele. Caso ocorra por algum motivo, às vezes um motivo que não dependia diretamente de você, às vezes depende de uma fábrica mandar algum material, às vezes depende de uma transportadora entregar um material, não deixe o cliente ligar para você lhe cobrando. Fale antes com o cliente dizendo que houve um pequeno atraso. O cliente não vai se aborrecer com você se você falar antes com o cliente. Isso, gente, é assim, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso lhe dizer? Isso é primordial, né? Não esperar o cliente ligar lhe cobrando. Você liga antes se tiver um atraso. E pode ter certeza que o cliente vai entender. Agora, se chegar a data que você disse que instalava, não foi instalar, não ligar para o cliente já lhe pagou e você deixa para lá, não é legal, entendeu? Você não vai ser uma especialista em cortinas de alto padrão. Não é. Isso já quebra tudo, tá bom? E isso também é falta de respeito, né? Você acaba estragando toda a nossa profissão, né? Porque se um faz, aí eles já acreditam que todos fazem, né? Então, o que eu quero aqui é criar uma grande comunidade de especialistas em cortinas de alto padrão, para que a gente se ajude, para que a gente valorize a nossa profissão, para que as pessoas, quando encontrem a gente, já saibam que o nosso preço não é igual à loja de departamento. E que não é uma costurinha, não. A gente trabalha com projeto, com análise, com todo um trabalho. A gente não vende pedaço de tecido para ninguém, né? E nem muito menos uma costurinha. É toda uma história que tem por trás disso, para que você se fique realmente com conhecimento para ser uma cortineira de alto padrão, certo? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui, né? Anotei. O alto padrão começa na profissional e não no cliente. Tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Quero que você guarde essa frase. Você não precisa ter a vida do seu cliente para atender o seu cliente. Você precisa ter conhecimento, postura e profissionalismo. Tudo isso que eu acabei de falar. Conhecimento, postura e profissionalismo. Se você não atende seu cliente em hora marcada, se você diz que instala em uma data e não instala e nem fala para o cliente, né, que teve algum atraso, nunca deixe seu cliente ligar para você antes.
antes você liga para ele, né? Se você marca uma data que não vai poder entregar naquela data, ligue para ele antes de completar aquela data e diga que houve um pequeno atraso. E com certeza o cliente vai entender isso. Então, o cliente não abre a porta. Aí tem aqui umas frases que eu coloquei, né? Você precisa ter conhecimento, postura e profissionalismo, né? Você precisa... o cliente não abre a porta da casa dele porque você usa uma bolsa de marca. Ele abre porque acredita que você é capaz de transformar aquele ambiente. Então, da próxima vez que surgir um orçamento em uma casa linda, não pense, será que eu dou conta? Pense, foi para isso que eu me preparei. Ok, gente, é isso. Alguém tem perguntas para fazer? Finalizei aqui, gente. Espero que vocês tenham anotado tudo isso que eu falei para vocês. Isso é importante, porque eu lembro como eu comecei, gente, como eu tremia com vergonha de dar preço. Como eu tremia com vergonha dele perguntar alguma coisa e eu não saber, né? Lembro do meu primeiro arquiteto que teve lá, que também acontecia a mesma coisa, eu tinha vergonha, né? Dele perguntar alguma coisa e eu não saber. Então esse canal foi aberto justamente para isso, para que a gente possa se ajudar, para que a gente valorize, né? Como eu já falei aqui em outras ocasiões, nunca nosso trabalho manual foi tão valorizado, né? Tudo manual hoje é muito valorizado, é um luxo, né? É luxo. E luxo não é barato, não é igual a lojas que vendem cortinas de lojas de departamento. Entendem? Vamos anotar essas dicas valiosas. Ateliê de Norminha falou. Anote, Norminha. Boa noite. Olá, Maria José. Vamos anotar essas dicas valiosas. Boa noite, Maria José, Norminha. Quem mais está aqui? Ana Ateliê, Vanderleia, Ieda Paz. Deixa eu ver aqui quem foi a pessoa que falou sobre uma cortina, né? Aparecida, né? Aparecida falou sobre uma cortina. Tem uma cortina de renda de mais de 50 anos. KKKKK. Acredito, ela ainda está perfeita. Queria fazer uma pro quarto, mas não sei se fica bonita. Você já é ótima nisso. O que me diz? Então, como eu falei aqui antes, né, Aparecida? Eu preciso ver a cortina, eu preciso ver o ambiente, né, onde vai estar sendo instalada essa cortina, para que eu possa te falar a respeito, né? E se ela tem 50 anos e ela está em bom estado, provavelmente ela nunca pegou sol. Quer fazer outra igual. O Sérgio está falando aqui que você quer fazer outra igual. Entendi agora. Então, renda combina muito com quarto, né? Renda, seda, né? Que é um ambiente muito assim, vamos dizer, um ambiente romântico, né? Pra gente é um ambiente feminino, romântico, é tudo. Então, a gente pode conversar depois através do direct, tá bom, gente? Por hoje é só. Boa noite. Um beijo no coração de vocês todas. Bye!